Boa noite, pessoal. Quem tá por aqui? Carol. Vamos entrando, vou colocar uma musiquinha de fundo. Colocar Bruno Mars, que eu sei que todo mundo gosta. Camila. Oi, pessoal. A Ana. Vamos convidar aqui. Convidar a Carol. Achei. Live aqui da Dupla Residente. Logo ela entra. Olha quem tá chegando aí. Bia, Tatá, minha mãe. Valdeia. Oi, Valdeia. Tudo bom? Carol tá entrando. Danilo Pecoraro, nosso convidado. A Má também, nossa seguidora que sempre tá acompanhando a gente. Ana Lu. Bia Orlando. Boa noite para todo mundo. Vamos lá, esperando a Carol entrar para a gente começar a nossa live e logo em seguida chamar o Danilo Pecoraro, que já assinou, Leonardo Martins, para comunicar também entrou agora. Carol, me aceita aí. Ó, aqui tá assim, aguardando Ana Carolina, ainda não apareceu a sua solicitação. Eu te enviei o convite. Vou fazer assim, eu vou cancelar. Apareceu que você não está conseguindo participar. Eu vou cancelar e vou chamar o Danilo, tá bom? Aí depois, quando você entrar no segundo bloco, vocês se falam. Convidando o Danilo. Vamos lá. Danilo, enviei o convite. Veja se você já recebeu para entrar aqui na nossa live. Aí, deixa eu pausar a música. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Tudo bom, Danilo? Tudo bem, e você? Bem também. Pessoal, boa noite. É um prazer tê-los aqui. Esse é o Danilo Pecoraro, nosso convidado para a live de hoje. Contando um pouquinho sobre a história. Eu conheci o Danilo através de uma live que ele fez por um outro perfil de um fonoaudiólogo, que eu deixo as informações aqui para vocês. Lá ele falava sobre aposentadoria e eu achei super pertinente trazer esse tema aqui para vocês que estão começando a ingressar no mercado de trabalho e que precisam aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. Então, eu vou pedir para o Danilo contar um pouquinho para a gente sobre o currículo dele, a trajetória dele, o que é o empreendedorismo e o que é ser um consultor financeiro. Bom, primeiramente, boa noite aí, pessoal que está acompanhando a gente. Prazer aí ser convidado pela Bruna e pela Carol. Bom, um pouquinho sobre mim. Eu, de formação acadêmica, eu sou engenheiro. Daí, assim que eu me formei na engenharia, eu já migrei para a área de finanças. Então, desde lá da faculdade, eu tinha uma leve paixão já por finanças. Então, quando eu entreguei o meu TCC, o tão famigerado TCC, que é a hora que você acaba de fato a sua faculdade, eu já ingressei no mercado financeiro. Então, eu já estou há 3 anos trabalhando com consultoria financeira pessoal, tá? E sou hoje especialista certificado em investimentos. Então, além de eu ter sociedade na BGS Consultoria, que é a minha empresa de consultoria financeira, também sou especialista em investimento. Então, meu dia a dia é realmente atender as pessoas, entender sua situação financeira, o que cada um quer conquistar, ensinar as pessoas a investir, sair da dívida. Então, todos aqueles problemas financeiros que as pessoas têm, eu trago as soluções, claro, compatível com cada um, né? E foi assim também que eu comecei um trabalho recentemente com a Bruna, né, Bruna? Perfeito, exatamente. Atualmente, Danilo é meu consultor financeiro. Já estou ansiosa para a gente começar esse trabalho e ansiosa também para hoje trazer tudo isso para vocês. Acredito que é um tema que falta um pouco na nossa área, dentro da fonoaudiologia. A gente precisa falar mais sobre empreendedorismo, tendo em vista que muitas pessoas trabalham com clínica, têm seus próprios negócios e precisam tomar uma consciência de como organizar financeiramente essa vida das suas empresas, né? Então, Danilo, a gente agradece muito pela sua presença aqui, agradecemos muito também por aceitar nosso convite, por todos esses dias que você se disponibilizou para conversar com a gente, para acertar os detalhes da live.
A gente fica muito feliz. Então, pessoal, bora começar a live. E a gente queria pedir para o Danilo falar um pouquinho sobre o que é empreender, como começar a empreender, o que a gente precisa, se precisa abrir um CNPJ, como funciona esse início. Tá, vamos lá. Bom, Bruna, essa dúvida é muito comum, né, quando as pessoas aí querem abrir o seu próprio negócio, porque eu sou muito a favor disso. Além de tudo, eu sou um empreendedor hoje. Mas há uma grande dificuldade, principalmente financeira. Falar, meu Deus, como que eu vou abrir a minha empresa se eu não tenho capital para iniciar? E na hora que eu for abrir, vale a pena eu abrir um CNPJ ou trabalho como pessoa física e vou emitindo nota do serviço que eu vou fazendo? Então, depende de vários fatores, tá? O principal deles é a receita que você tem em vista que vai acontecer. Ou seja, quanto que eu imagino que eu vou conseguir ganhar mensalmente. Porque isso vai refletir se vale a pena ou não vale a pena eu abrir um CNPJ. Tá? Porque quando a gente vai abrir um CNPJ, pessoal, muitos querem saber, Danilo, posso ser MEI? Porque MEI é muito mais barato. Você paga uma mensalidade e emite nota todos os meses. Não pode, tá? Fonoaudiólogos não podem ser MEI. Então, vocês têm que optar por uma microempresa, que é conhecida como ME. Vocês podem ser EIRELI, que é uma empresa de sociedade única, então é só você que tem sociedade ali, ou uma sociedade limitada unipessoal, que também é parecida com a EIRELI, só que só pode ter um sócio, tá? Então, essas são as opções que vocês podem ter abrindo uma empresa. Beleza? Então, regularizou o CNPJ, vamos começar a trabalhar. Aí, quando vai começar, de fato, a trabalhar, entra um segundo problema. Né? Você tem muito custo quando você tem uma empresa. Ah, Adriano, mas eu não tenho ainda o meu espaço físico. Não tem problema. Porque só de você criar a empresa, você já gerou custo. Você tem contador, você tem os impostos a pagar, você tem muita coisa que envolve essa questão financeira. Então, antes de decidir abrir uma empresa, é legal você levantar se realmente é viável ou não. Como que eu levanto essa informação? Primeiro, previsão de faturamento. Olha, eu ainda não sou tão conhecido assim no mercado e tal, eu acho que no começo vai ser um pouquinho mais difícil. Então, faça o seguinte, não abra um CNPJ de início. Trabalhe como pessoa física e emita notas do que você fizer, como RPA. Tá? Então, você emite um RPA para depois você poder declarar imposto, ficar tudo certinho na receita. E com o tempo, você sentindo como que está indo a evolução do seu trabalho, aí você começa a ter mais essa certeza. Bom, agora acho que é hora de abrir o meu CNPJ e montar a minha clínica ou o meu consultório, que é no caso da área de vocês. Então, tem muitos aspectos que tem que ser avaliados, tá, gente? Então, não é simples assim, não tem uma receita pronta. Foi igual eu falei com a Bruna e com a Carol. Não é simples. Olha, beleza, então vamos sair, todo mundo pode abrir. Não, tem muitos fatores envolvidos. Capital de giro é um assunto importante, né, Bruna, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que também é um fator relevante para tomar a decisão se eu já posso ou não abrir a minha empresa. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Outra coisa que eu gostaria de aproveitar o gancho já, Bruno, já vou até, acho que atropelar um pouquinho as coisas. Claro. Quando a gente sai da faculdade, independente da área que a gente está, nós não somos muito conhecidos ainda, né? Não fizemos o nosso nome. Então, Exatamente. no início, eu acho mais interessante o profissional buscar trabalhar em vários espaços, vários locais, porque não vou ter custo de locação, custos do espaço físico e vai ganhando nome, vai conquistando clientes, tá? Então, você precisa conquistar o mercado. Depois, independente de onde você for trabalhar, se você abrir sua própria clínica, dependendo até mudando de cidade, se o seu atendimento for bom, o seu paciente ele vai atrás de você onde você estiver. Então, acho que nesse início, a prioridade não deveria ser abrir a clínica em si, tá? Porque tem um risco muito grande, começo de carreira, abrir clínica, muito custo e tal. Então, acho mais interessante primeiro criar esse nome, né? Você criar o nome e tudo mais, e depois você partir para assumir um risco maior, tá? Mas, de fato, Bruna, ter a sua clínica, ter o seu consultório é muito mais interessante porque você tem, né? Nossa, é a clínica da Bruna. Então, Sim. Você fica com uma referência, um espaço, tudo para atender. Mas antes disso, eu acho que a gente tem que fazer as coisas com um pouquinho mais de cautela. Com certeza. E eu acho importante ressaltar também
para quem quer ir criando o nome nessa área, né, da fonoaudiologia, a importância atual das redes sociais. Hoje em dia, muitas pessoas se posicionam por meio das redes sociais, o que já elimina uma boa parte daquilo que antigamente a gente tinha que fazer, que era atender um grande número de pacientes por diferentes convênios. Hoje em dia, esse caminho está um pouco mais facilitado quando você consegue, por meio das redes sociais, atingir um grande número de pessoas. É claro que o seu trabalho presencial, boca a boca, isso vai influenciar muito também, mas hoje em dia nós temos essa oportunidade. Danilo, só vou dar um recadinho aqui, aproveitando que entraram mais pessoas. Pessoal, esqueci de falar disso no começo da live, mas quem ficar até o final vai ter presente para todo mundo, vai ter uma surpresa, tá bom? Então fiquem até o final da live e depois que a live ficar gravada, não vai valer essa surpresa para quem estiver aqui ao vivo, tá certo? Aproveitando esse gancho, aproveitando tudo isso que o Danilo está falando, ele mesmo já citou sobre o capital de giro. Danilo, explica pra gente o que é isso? O que é esse dinheiro que a gente tem que ter para começar uma empresa, para começar um consultório? Como a gente pode calcular isso? Para que isso serve? Tá, vamos lá. Bom, capital de giro nada mais é do que um montante financeiro, um montante de dinheiro que você tem que ter para manter a sua empresa funcionando. Seja qual a área que a sua empresa atue. Toda empresa tem que ter um capital de giro. Por quê? Porque quando a gente fala de empreender, a gente não tem aquela renda fixa todo mês e cai dia certo e tudo bonitinho. É tudo muito variado. Então pode ter mês que, por exemplo, no caso de vocês, fonoaudiólogos, vocês podem ter muito mais atendimentos. Então vocês têm uma receita maior. Mas pode ter mês que é muito menor isso. Só que o custo da sua clínica não vai mudar. Né? Eu até brinco com o pessoal, falo, o boleto, ele não quer saber se você está ganhando bem ou não. Ele vai chegar. Então, você tem que ter um capital para isso. E isso é a definição de capital de giro. Então, capital de giro é um montante que eu tenho que ter dos custos fixos e variáveis para manter a minha clínica funcionando. Tá? Danilo, qual que é o número? Que número tem que ser esse? Tá? Não existe uma regra padrão, mas para ter uma margem de segurança bem interessante, é bom você buscar de 3 a 6 vezes os custos fixos e variáveis que sua clínica tem. Por exemplo, vamos supor que para manter sua clínica funcionando, você gaste 5 mil reais por mês. Então, tenha pelo menos 15 mil reais em caixa, porque se em 3 meses você não tiver nada de receita, você consegue manter a sua clínica funcionando. Tá? Se passou um mês e meio, não tem receita, tem que rever o plano de negócios para ver o porquê que não está tendo receita. Porque senão o capital vai acabar. Então, isso é o capital de giro. Certo. Eu acho que isso entra muito bem em uma pergunta que nós recebemos de uma seguidora também. Para quem é fonoaudiólogo ou trabalha com terapia, muitas vezes essa pessoa não tem um salário fixo, né? Até aí que entra a importância do capital de giro. Mas como essa pessoa ela pode se programar melhor também, tanto na vida pessoal dela e como na empresa, né? Você já citou a questão do capital de giro. Mas como ela pode fazer para entender a média que ela ganha ali no mês? Como ela pode chegar a isso? Tá, beleza. Quando a gente fala de uma profissão ou um modo de atuação que você vai ter renda variável, né, um autônomo, um empresário ou freelancer, por exemplo, é muito imprevisível o que você vai ganhar no próximo mês. Tá? Só que os custos básicos de vida acabam que não mudam muito. A alimentação você precisa ter, o seu transporte você vai precisar ter, o seu aluguel, etc. Então, primeira coisa, isso serve para todo mundo, tá? Ter um fluxo de caixa. Anotar todos os seus custos. Danilo, mas isso é muito chato. Não é legal, tá? Mas nem tudo o que é efetivo é legal, eu preciso fazer. Então, eu preciso entender tudo o que eu gasto mensalmente, beleza? Porque assim, começo a ter um registro disso mensal. Então minha média de gasto agora é 3 mil reais por mês. Então eu gasto 3 mil reais por mês. Só que, e se eu parar de ter renda agora? Porque além da minha empresa ter um capital de giro, eu preciso ter o meu capital de giro. E como que a gente chama o capital de giro pessoal? Reserva de emergência. Tá? A reserva de emergência nada mais é do que um dinheiro que eu tenho que ter para manter o meu padrão de vida por um certo período. Tá? E quando eu falo, Bruna, de profissionais autônomos, profissionais liberais, empresários,
o capital, essa reserva de emergência tem que ser um pouquinho maior, porque você tem mais incerteza do que você vai receber nos próximos meses. Então é legal buscar de 6 a 12 vezes os seus custos mensais. Então, no exemplo hipotético que eu disse, 3 mil por mês é o seu padrão de vida básico. Então, 3 vezes 6, eu tenho que ter 18 mil reais em reserva de emergência para mim. Isso é separado da empresa. Tá? A vida pessoal é uma coisa, a vida da empresa é outra. Tá bom? Ah, não, eu quero ter mais segurança? Então, pega esse valor mensal, multiplica por 12. Então, você tem um ano de contas pagas. Então, vamos supor, Bruna, que você passou por 2 meses bem ruins e não teve nenhum paciente. Zero de receita. Você vai se desesperar com 12 meses de contas pagas? Você não vai se desesperar, você vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Falar, meu Deus, 2 meses sem renda. Mas você tem 12 meses de contas pagas, então dá tempo de você respirar, falar, opa, o que eu preciso ajustar no meu modo de trabalho para voltar a ter renda ou aumentar a minha renda? Então você tem sanidade, né? Porque você tem o dinheiro para pagar as contas para conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Tá? Isso é fundamental para qualquer pessoa. Certo, perfeito, Danilo, muito pertinente falar sobre isso. A gente recebeu até comentários aqui, ó, Pedro Borges comentou. Excelente conteúdo, mudando a vida dos brasileiros, porque realmente no nosso país, né, não só na nossa profissão, fonoaudiologia, nosso país em geral, ele carece desse tipo de informação. Então é um conteúdo riquíssimo que você está passando aqui para quem está assistindo essa live. E aproveitando que você acabou de falar, né, para aquela pessoa que pode vir a ficar um mês sem receita, a gente queria perguntar para você, a pessoa que está começando agora, saiu da faculdade, como ela pode viabilizar o lucro dela saindo do zero? O que ela tem que levar em consideração na atuação dela, os gastos, como ela pode precificar o atendimento dela para conseguir ter um lucro? Legal. Esse tema de precificação é um tema muito complexo, tá? É difícil de eu te falar uma receita pronta, mas eu vou falar com você aqui, Bruno, e com o nosso público, uma fórmula que vai ajudar muito a definir quanto que eu devo cobrar no meu atendimento. Essa é uma dúvida muito comum em qualquer área, tá? Então vamos lá. Primeiro, você tem que pegar todos os custos fixos que você tem. Tá? Vamos supor que você não tenha a clínica ainda, tá, Bruna? Você está trabalhando aí como autônomo, está atendendo em vários locais. Então, qual é o seu custo fixo? Olha, para eu me manter, eu tenho R$ 1.500 por mês, para manter o básico da minha vida. Tá, então pega os 1.500. E o que eu tenho de variável? Ou seja, quanto mais atendimento eu faço, mais eu gasto. Por quê? Porque eu tenho que me deslocar, eu tenho que comprar os materiais para fazer os atendimentos. Então, quanto mais eu tenho de variável, consequentemente é porque eu tenho mais atendimento. Então, eu tenho que somar o fixo com o variável. Vamos supor que o variável deu R$ 500, para facilitar as contas. 1.500 mais 500, R$ 2.000 de custos. Legal. Então, para eu sobreviver no mês, eu preciso de 2.000. Então, eu preciso ganhar 2.000, certo? Certo. Então, qual que é o lucro que eu vou ter que buscar aqui com os meus atendimentos? Você que vai aplicar. Então, por exemplo, olha, eu quero ter 30% de lucro sobre os meus custos. Então, nesse caso, eu vou ter 30% sobre 2.000. Então, o mínimo que eu tenho que ganhar por mês são R$ 2.600, certo? E aí eu vou ter os meus 2.000 de padrão de vida garantidos, mais R$ 600 de lucro. E agora, como que eu faço para definir o preço final do meu atendimento? Você soma todas as horas úteis que você pode trabalhar no mês, tá? Então, como deu 2.600 a conta aqui, vamos colocar 26 horas. Eu sei que isso dá para fazer em 3 dias, tá? Mas só para a gente facilitar as contas. 2.600 por 26, 2.600 por 26 dá R$ 100, tá? Então, opa, eu tenho que cobrar R$ 100 por hora trabalhado. Por quê? Porque se eu cobrar 100, eu vou garantir os meus 2.000 e vou ainda lucrar R$ 600. Tá? Ah, Danilo, e se eu não conseguir trabalhar as 26, trabalhar só 20? Aí você vai ter que começar a mexer um pouquinho na sua margem de lucro. Tá? Então, essa é uma forma interessante de você precificar. Só que, Bruno, uma coisa importante. Além de você definir o seu preço, você também tem que observar a sua concorrência. Tá? Isso é um ponto muito importante. Então, eu sempre falo, ó, vamos supor aqui, R$ 100. Se eu estou cobrando R$ 100 e o vizinho ali está cobrando 80, opa, será que eu preciso abaixar meu preço? Porque está R$ 20 mais caro. Não necessariamente.
Sabe por quê? Porque muitas vezes você é muito mais qualificado do que aquela pessoa. Você tem muito mais experiência do que aquela pessoa. Então, você não pode desvalorizar o seu trabalho, tá? Agora, se for o contrário, também. Vamos supor que você está cobrando muito barato e a pessoa cobra mais caro, ou o mercado em si cobra mais caro que você, e você é mais qualificado. Você pode subir o seu preço, tá? O seu Tranquilamente. paciente, Bruna, ele não vai procurar preço, principalmente quando o assunto é fonoaudiologia, saúde, é um tema importante. A pessoa não vai querer economizar, ela quer o melhor atendimento possível. Claro que ela vai buscar um custo-benefício legal, né? Mas você tem que sempre valorizar o seu trabalho. O primeiro ponto que faz o trabalho ser valorizado é um bom atendimento e pós-atendimento a esse cliente, que é o que eu chamo de over delivery. Ele acha que você vai entregar A, você entrega A mais B mais C. Pronto. A Bruna vai ser minha Boa. fonoaudióloga para sempre. Por quê? Porque eu nunca vi um atendimento desse. Você pode subir o preço, essa pessoa, ela vai continuar com você, porque é o valor agora que eu estou falando. Não estou falando mais de preço, é valor. Então, definir preço, existem várias variáveis que vão nortear essa decisão. Tá? Mas, utilizando dessa forma que eu falei, ajuda bastante. Ou você pode fazer o contrário, tá, Bruno? Vou dar uma dica bem rápida aqui para ajudar o pessoal. Você pode voltar essa fórmula, ou seja, defina quanto você quer ganhar por mês. Quero ganhar 5 mil por mês. Beleza. Pega esses 5 mil por mês e divido pelo número de horas úteis que eu posso trabalhar por mês. Tá? E aí você vai chegar num valor por hora que você vai cobrar de atendimento. E ver se esse valor de 5 mil que você quer ganhar é suficiente para pagar os seus custos fixos e variáveis e ainda ter o seu lucro. Tá? Então, dá para fazer ao contrário. Beleza? O mais Muito. correto é a primeira opção que eu fiz. Tá? Mas Uhum. também tem pessoas que preferem, eu quero definir minha meta de ganho, então eu volto e encontro o preço. Faz o processo inverso, já focando ali enquanto ele acha pertinente o que ele ganha ao fim do mês, né? Eu acho muito legal também, porque, por exemplo, nós de certas profissões, a gente também tem uma certa média salarial, então muitas vezes também fica fácil fazer esse caminho inverso se a pessoa ela acha que se encaixa ali naquela média salarial da profissão. É uma ótima opção. Eu acho que você deu uma luz muito grande agora, Danilo, porque realmente para a gente que sai da graduação, essa questão da precificação é muito difícil. Eu mesma, mesmo depois de ter conversado com você nas nossas reuniões, pensando nos meus projetos de ano que vem, eu parava e pensava, tá, mas como que eu vou conseguir colocar um preço nisso? O que eu vou usar para calcular, né? Eu sei do meu valor, eu sei o quanto vale assim, o meu trabalho, mas eu não sei quanto cobrar. Então, assim, esclareceu 100% das dúvidas que eu tinha dentro desse tema. Mandaram uma pergunta aqui, eu só vou dar uma olhada. Ó, Larissa perguntou: a partir de qual valor vale a pena abrir um CNPJ? Tá. Essa também era uma dúvida minha, tá? Confesso, porque eu tive um caso, Bruna, de uma fisioterapeuta que perguntou isso: Danilo, abro ou não abro? Tá? E aí, como eu tenho o meu contador, sentei com ele, fiz conta com ele. Tá? Chegamos à conclusão de que se você ganha menos do que 4 mil reais por mês, não vale a pena ter esses cursos. Porque só de contador você gastar de 300 a 400 reais por mês. Você vai ter o custo de abertura da empresa. Você vai ter ainda depois que declarar os recebimentos na pessoa física. Então, na hora que você soma todos os impostos e os custos, não vale a pena. Tá? Então, acima de 4 mil reais já começa a ficar interessante. Tá? Menos que Ótimo. isso, pessoal, eu acho que é melhor vocês manterem na pessoa física, emitam nota, RPA, tá? Pagam os impostos certinhos e não vão ter problema com receita e também não vão ter grandes despesas financeiras. Perfeito. Larissa, pergunta respondida então. Se você ganha menos de 4 mil reais, né? Se você consegue tirar menos que 4 mil reais do seu trabalho ao fim do mês, não compensa abrir um CNPJ. Deixa eu fechar a pergunta dela aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. O que mais a gente propôs para esse bloco? Eu acho que nós falamos, Danilo, olha, abertura de CNPJ, capital de giro, a gente fechou também. Como viabilizar o lucro partindo do zero, nós também falamos. Como precificar o trabalho, falamos perfeitamente. Eu, sinceramente, assim, adorei. Você tirou muitas das minhas dúvidas. E quanto tirar de salário também, que você ensinou aí como a gente faz o caminho inverso, partindo daquilo que a gente quer ganhar ao fim do mês.
Gostaria de saber se você tem algo para acrescentar nesse primeiro bloco, algo sobre tudo isso que a gente comentou. Tá, uma coisa muito importante que eu acho que a gente ainda não falou, e todo mundo que vai começar a empreender tem essa dúvida, ou comete esse erro, pessoal, vocês nunca devem misturar as finanças da sua empresa com as suas finanças pessoais, porque isso vai virar um grande problema. Tá? Ah, Danilo, mas eu sou um autônomo e tal. Não importa. Tudo que é relacionado ao seu trabalho, você faz um fluxo de caixa para o seu trabalho. Tudo que é você, pessoa física, você faz um fluxo para isso. Porque se você começar a misturar, você já nem sabe mais o que é lucro, nem sabe mais o que é despesa da empresa. E pior, se você começar a se confundir ou tiver um problema aqui, vai dar problema nas duas partes, na sua empresa e na sua vida financeira pessoal. Então você nunca vai conseguir aí sair do zero. Então, sempre separar. Empresa é uma coisa e você é como se fosse um funcionário da sua empresa, mesmo que a empresa seja só você. Então, tentem tratar assim porque é muito mais eficiente, tá? Excelente. Danilo, e já puxando aí no assunto que você falou sobre a sua empresa é você, eu acredito que a gente tem que levar isso para a vida. Separar a empresa do pessoal e levar em consideração que a nossa empresa é a nossa marca, que a gente deve valorizar ela, levar ela para frente e sempre separando as duas coisas de modo a não misturar. A gente vê muitas pessoas que começam a ingressar na vida profissional, muitas vezes pelo Instagram, mistura muito aquilo que é pessoal com aquilo que é profissional. Então, acho que tanto em finanças como levando em consideração que você é a sua marca e a partir do momento que você se formou e é fonoaudiólogo e quer atuar com isso, você tem que tomar muito cuidado para não misturar essas duas coisas, tanto em termos financeiros como em todos os outros aspectos que a gente vê aí dentro da profissão. Achei excelente. Pessoal, vocês estão vendo que o Danilo está entregando muito e a gente tem um segundo bloco. Para quem ficar até o final, né, assistindo esse segundo bloco, a gente tem uma surpresa preparada para você que está se interessando muito por esse assunto, tá? Quem vai coordenar esse segundo bloco é a Ana Carolina, a minha dupla aqui do Dupla Residente. Então eu vou encerrar a live e ela entra, tá bom? Isso vai demorar menos de 2 minutinhos. Fiquem aqui para não perder nada. Danilo, posso encerrar aqui para a Carol entrar? Pode encerrar, já estou esperando a Carol chamar. Perfeito, eu vou fechar você, vou encerrar a live e a gente começa tudo de novo. Tá bom. Certo? Fiquem por aqui que ao final da live tem presente para todo mundo. Eu vou encerrar, mas a Carol vai entrar em um outro bloco aqui da live, pessoal. Fiquem por aqui.